Vamos lá, meu povo. Termometria. Muito bem. Cara, eu preciso que você saia daqui hoje sabendo o seguinte: a diferença entre temperatura e calor. Isso é uma coisa. Outra, como é que você vai trabalhar com as escalas termométricas? Legal? Bom, pergunta-chave. O que é que queima você? A temperatura ou o calor? Cara, tem uma coisa super interessante. O aço encandece a 1200 graus Celsius. Como assim, mano? O que é encandecer? Tem determinados materiais que a gente vai esquentando e a uma determinada temperatura ele começa a emitir luz. E o aço é um deles. Então, veja só. Essa massa grande de aço aqui está a 1200 graus Celsius porque está emitindo luz. E essas outras faíscas aqui são massinhas pitititicas, ticas de aço, também a 1200 graus Celsius. Então vamos fazer um desafio aí, né? Você colocaria a mão em algum deles, ou seja, ou nesse, ou nessas faíscas que estão a 1200 graus Celsius? Uau! Se o português mandar, eu vou. Já. Vamos lá, aguenta aí, não precisa pôr. Aí, 1000 graus, ó o papel. Pega fogo, não tira o papel, português. Põe aí de volta. Aí, ó, tira, ó a ação vermelha, 1000 graus, pega fogo na hora. Diferentíssimo das faíscas, também a 1000 graus. Celsius que estavam saindo da lixadeira. Já. Então, moçada, o que é temperatura? Temperatura é a grandeza física que dá a ideia do estado de agitação das partículas. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior a temperatura desse corpo. E calor, módulo? Bom, calor, cara, é a energia térmica que vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Põe na cabeça, calor é energia, ok? Então o que está acontecendo, módulo? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, ó, vê lá. Esse cara aqui, essas faísquinhas aqui estão a 1200 graus Celsius. Esse cara aqui também 1200 graus Celsius. E esse carão aqui também a 1200 graus Celsius. O que acontece, moçada, é o seguinte. Isso aqui tem uma massa muito pitititica, tica. E a energia térmica, a energia interna nessa massa é muito pequena. Ou seja, quando essa partícula a 1200 graus Celsius toca a minha mão a 36 graus Celsius, essa energia térmica vai dessa faísca para a minha mão. E essa energia térmica em trânsito é o calor. Como é pouca energia, não faz nada na minha mão. Aqui já não, ó, já tem uma massinha legal de aço aí. Quando essa energia térmica vai para o papel pega fogo. E esse cara aqui, módulo, abrace ele, cara. Põe uma mãozinha nele, vai ficar só com o toquinho do braço. Legal? Bom, então legal. Como você viu, quem queima não é a temperatura, quem queima é o calor. Pois calor é energia. Bom, moçada, vamos para a segunda parte da aula, né? Vamos entender um pouquinho sobre termômetros e as escalas termométricas, as medidas de temperatura. Moçada, na verdade a gente tem vários tipos de termômetro. Termômetro a gás, infravermelho, elétrico, cristal líquido, mercúrio, álcool. Qual que é o barato da medição da temperatura? A medição da temperatura é feita de forma indireta. Como assim? Bom, temperatura mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Legal? Não dá para medir esse estado de agitação diretamente, chegar lá e medir a velocidade da partícula. Então a gente precisa
de materiais, né, que tenham propriedade, pelo menos uma propriedade bem definida, que varie com a temperatura. Então, por exemplo, o termômetro a gás, você vai encontrar nesse gás, você aumentou a temperatura, você, por exemplo, aumenta a pressão. Então, a pressão desse gás é chamada de grandeza termométrica desse termômetro. Estou utilizando a grandeza física, pressão desse gás, para poder colocar uma escala de temperatura e medir a temperatura indiretamente de um corpo. No termômetro que a gente está mostrando aqui, o termômetro elétrico, por exemplo, a grandeza termométrica desse termômetro elétrico é a variação da resistência elétrica com a temperatura. Tá? E aí no mercúrio, que a gente mais conhece, né, a grandeza termométrica do termômetro de mercúrio é a dilatação do mercúrio. O mercúrio ele dilata muito facilmente com o aumento de temperatura. Mas por que usa mercúrio, módulo? Cara, primeiro porque o mercúrio ele tem uma faixa de trabalho muito legal. Como assim faixa de trabalho? A temperatura de solidificação do mercúrio é cerca de solidificação em menos 38 graus Celsius. E a temperatura de vaporização em torno de 356 graus Celsius. Então a gente fica com uma faixa de temperatura aí muito utilizada no nosso cotidiano, nos laboratórios, então é o material mais utilizado. Não gruda na parede do vidro, né, do tubinho que você tem lá dentro. Então é um material puro, fácil de utilizar, né, mais fácil de utilizar. Ok? Olha aí, moçada, nós temos um termômetrozinho aí, né? A álcool, vermelhinho, álcool com corante, já graduado em Celsius e do outro lado graduado em Fahrenheit. Bacaninha. Dá uma olhada na temperatura que ele está marcando. Olha aí, ó. Você tem o álcool aqui, né? E aí você tem aí uma temperatura de 30 graus Celsius, que corresponde a aproximadamente 80, 82, 84, 86 Fahrenheit. Tem algumas temperaturas interessantes, cara. Ó, febrão, 40 graus Celsius de febre. Na Fahrenheit, ó, 100, 102, 104 graus Fahrenheit. Mas uma coisa também que eu acho interessante, a escala Celsius é bem larguinha, ó, né? Em relação à escala Fahrenheit, que já é mais apertadinha. Uau, no bom sentido, né? Lógico. Bom, outra coisa interessante que eu vejo aqui é, por exemplo, ó, 0 graus Celsius corresponde a 20, 30, 32 graus Fahrenheit, né? Outra coisa que eu acho interessante aqui é essa temperatura. Olha lá, tem uma temperatura que coincide nas duas escalas. Essa temperatura aqui é a temperatura de menos 40. Menos 40 graus Celsius é igualzinho a menos 40 graus Fahrenheit. Ok? Olha aí, moçada. O gelo fundindo a 0 graus Celsius. Isso é um ponto fixo, né? Enquanto não derreter todo esse gelo da panela, essa temperatura, esse mercúrio vai permanecer nessa posição, ok? Por isso é chamado de ponto fixo. Na escala Celsius, a gente dá 0 graus Celsius para esse ponto fixo. Na escala Fahrenheit, a gente dá 32 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, esse cara recebe o número de 273 Kelvin. Então, moçada, estamos chegando aí a 55 graus Celsius. O mercúrio continua dilatando. Aliás, a grandeza termométrica, o nome disso é grandeza termométrica, associada a esse termômetro é a dilatação do mercúrio. Por isso, a medição da temperatura é feita de forma indireta. Ou seja, a gente precisa de uma grandeza física de um material para associar essa grandeza à temperatura. No caso aí, a grandeza física é a dilatação e o material é o mercúrio. Legal?
Olha aí, a água já começou a ferver, né? Já começou a ebulir. E a gente chegou aí numa temperatura de aproximadamente 98 graus Celsius. Uau! Mas não ferve a 100, Môdulo? Cara, a gente está numa pressão atmosférica menor do que o nível do mar, né? Menor do que a pressão de uma atmosfera. Então aqui em Sorocaba deve ser por aí mesmo, em torno de 98 graus Celsius. Esse é um ponto fixo. Fixo porque fica paradinho ali, você está vendo o mercúrio. Então você tem o ponto de fusão do gelo, o ponto de ebulição da água, são pontos fixos. Entre esses dois pontos você encaixa a escala que você quiser, ok?